Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Lismar e hoje nós vamos ver mais um exercício de geometria analítica no R3, que fala de planos, que diz o seguinte: obtenha as equações paramétricas e vetorial do plano alfa que passa pelo ponto A, 1, 1, 2, e é paralelo ao plano x mais 2y menos z mais 2 igual a 0. Perceba que nós temos aí as três equações do plano, a equação paramétrica e vetorial de um plano alfa, que nós queremos saber, e um plano paralelo a esse outro plano alfa que foi dado na forma da sua equação geral. Lembra que um plano é determinado por três pontos, né? Postulado a determinação de um plano. Por exemplo, se nós pegarmos esse plano alfa aí, esse plano alfa ele pode ser determinado. Ele pode ser determinado por três pontos. Então, nosso plano alfa aqui ele tem um ponto, dois pontos, três pontos, de tal forma que um dos pontos é o ponto A, né? Esse plano alfa é um plano que passa pelo ponto A, e os outros dois pontos formam vetores, que são os vetores U e V, que formam a chamada jazitura do plano. Na verdade, é um plano determinado dessa forma porque o ponto, ou no caso aqui desse plano alfa, ponto A, ele define no espaço tridimensional a posição do plano no espaço. E os outros dois vetores formam o que nós chamamos de jazitura. Então você vai ter uma situação parecida com essa, um ponto e dois vetores. Aí o plano está definido dessa forma. A partir daí nós montamos as nossas equações, porque um ponto π qualquer desse plano pode ser determinado pela regra do paralelogramo a partir desses elementos. Por exemplo, uma equação vetorial desse plano, né, a equação vetorial do plano alfa, vai ser a seguinte: nosso plano alfa ele vai ser um plano cujo ponto π qualquer desse plano alfa é a soma do ponto A mais um parâmetro, né, nós podemos chamar esse parâmetro de beta vezes U, mais um outro parâmetro, nós podemos chamar esse parâmetro de beta de lambda vezes V. Essa aqui seria a nossa equação vetorial desse plano alfa. Então nós temos esses dois parâmetros beta e lambda que definem, né, que são elementos da regra do paralelogramo usada para achar o ponto π. A ideia da regra do paralelogramo é a seguinte: se você tiver um ponto π qualquer aqui, ó, imagina um ponto π aqui, pela regra do paralelogramo, ó, nós vamos ter, pela regrinha do paralelogramo, um múltiplo do vetor V, que é o nosso lambda V, mais um múltiplo do vetor U, que é o nosso beta vezes U, e a soma de A mais um múltiplo de V mais um múltiplo de U vai dar o ponto π. Essa aplicação da regra do paralelogramo que dá, né, a nossa equação vetorial. E da equação vetorial nós tiramos as equações paramétricas, que é só separar as coordenadas, né? Fazer aqui o nosso plano alfa como sendo, separando as coordenadas x, y e z desse ponto P como sendo xa, ya, za, mais beta vezes as coordenadas do vetor U, que podem ser f, g e h, mais lambda vezes as coordenadas do vetor V, que podem ser A, B, C. Então essas aí seriam as equações paramétricas, né, que dão os valores às coordenadas x, y, z do ponto P em termos de beta e lambda. O que nós precisamos? Nós precisamos achar, né, dois pontos para definir. Nós já sabemos que o plano alfa passa pelo ponto A, e eu preciso achar mais um ponto aqui para achar os vetores U e V. E tem um detalhe, ele fala que esse plano é paralelo ao plano de equação geral. Lembra que a equação geral de um plano, no nosso caso aqui essa equaçãozinha, é AX mais BY mais CZ mais D
igual a zero. E ela nos dá, né, as coordenadas dos pontos x, y, z, substituindo nessa equação, né, que vai dar uma igualdade igual a zero. Quando ele fala que dois planos são paralelos, nós temos uma situação que é a seguinte. Se eu tenho um plano alfa, e esse plano ele é paralelo a um outro plano aqui. Imagina que nós temos um outro plano aqui que é paralelo a esse. Esse outro plano aqui é um plano beta. Esse plano beta ele vai ter também um ponto, o vetor U e o vetor V. Exatamente como essa configuração. Perceba que como eles são paralelos, o vetor U, ele é um elemento solto no espaço, apenas nós temos a inclinação dele, nós pegamos esse vetor U e trazemos esse vetor U para cá. Perceba que nós pegamos o vetor U e transportamos o vetor U e o vetor V para cá. Ou seja, os vetores que são vetores que formam a jazitura do plano beta também são vetores que formam a jazitura do plano alfa, já que os dois planos têm a mesma inclinação no espaço. O que diferencia um do outro é o ponto. Enquanto esse aqui passa em um ponto P qualquer, aqui tem um ponto P de beta, esse aqui passa no ponto P de alfa. Então nós temos o que muda é o ponto, a inclinação é a mesma, a jazitura é a mesma. Lembra que esses vetores, a origem de um vetor, né? A origem de um vetor, quando você faz um vetor AB, B menos A, a origem do vetor é a origem do sistema. Então o vetor está lá no sistema está lá na origem do sistema indicando a inclinação. Então dependendo da inclinação do vetor, você vai ter um par de vetores associado a essa inclinação. Então o que nós precisamos para resolver esse exercício? Nós precisamos de dois pontos. Dois pontos desse plano aqui para definir um vetor. Perceba que eu preciso achar dois vetores distintos desse plano aqui que vão formar a nossa jazitura. Bem, como é que eu faço? Eu posso pegar valores de x e y e calcular z. Lembra que nessa equaçãozinha aqui, nós podemos tirar dessa equaçãozinha que o nosso z ele é igual. Lembra, passando o z para cá ele fica positivo. X mais 2y mais 2. X mais 2y mais 2. Então esse é o valor de z para esse plano aqui, que seria o nosso plano beta. E daqui eu posso tirar 3 pontos. E com os 3 pontos, montar essa configuração aqui e achar os vetores U e V. Como é que eu faço para achar 3 pontos? Simples, basta fazer, por exemplo, né, um ponto P1 desse plano aqui, desse plano beta. Basta fazer x igual a 1 e y igual a 1. Perceba que se o x for 1 e o y também for 1, eu vou ter 1 mais 2, 3, mais 2, 5. 5. Eu posso fazer o ponto P2. Quem é o ponto P2? Eu posso escolher outros números. Por exemplo, x igual a 0, y igual a 1. Se o x for 0 e o y for 1, 0 mais 2, né? 2 vezes 1, 2, 0 mais 2, 2, mais 2, 4. Então, o z é 4. Eu posso fazer o ponto P3, com x igual a 1, y igual a 0. Se o x for 1 e o y for 0, eu vou ter 1, 2 vezes 0 é 0, 1 mais 0 é 1, mais 2, 3. O z vai ser 3. E assim por diante. Eu posso construir quantos pontos eu quiser, mas eu só preciso de 3, né? 3 pontos para achar os vetores. Então daqui eu posso montar os vetores, né? Daqui eu posso montar, por exemplo, o vetor U como sendo o vetor P1, P2, que vai ser o que? Vai ser P2 menos P1. Então daqui eu tiro que o meu vetor U
é o vetor P2 é 0, 1, 4, né? Menos P1. P1 é 1, 1, 5. E eu vou ter que o vetor U é o vetor 0, menos 1, menos 1. 1 menos 1 é 0. 4 menos 5, menos 1. Então eu tenho o vetor U, seria o primeiro vetor, né? Primeiro vetor desse plano beta que serve para o plano alfa também. Eu preciso do vetor V. Então quem vai ser o vetor V? O vetor V vai ser o vetor P1, né? Já que eu fiz P1, P2, vou fazer P1, P3, que vai ser o P3 menos P1, que vai ser o vetor, né? Lembra, o P3 é 1, 0, 3, então 1, 0, 3, menos P1, né? Menos P1, que é 1, 1, 5. 1, 1, 5. Então quem vai ser o nosso vetor V? O nosso vetor V vai ser 1, menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1, 3 menos 5, menos 2. Então nós temos os dois vetores. Então eu sei, através da equaçãozinha geral, que eu tenho 3 pontos desse plano, que seria o outro plano, plano beta. Com esses 3 pontos eu formo um vetor. Formo essa situação aqui. Lembra que seria uma situação em que eu teria o ponto P1, o ponto P2, né? Então P1, P2 é o vetor U, P1, P3 é o vetor V. Os vetores U e V são a jazitura do plano beta, eles definem a inclinação do plano beta. Como o plano alfa, que eu quero saber a equação paramétrica e vetorial, ele tem a mesma inclinação, então servem os mesmos vetores. E aí eu posso usar esses vetores para montar as equações. Por exemplo, do plano alfa, a primeira equação que eu tenho do plano alfa é a nossa equação vetorial, em que o ponto P qualquer do plano alfa ele é igual ao ponto A que foi dado, que é o ponto 1, 1, 2. Mais o primeiro parâmetro, nós chamamos aqui de beta. Beta vezes U, que é o primeiro vetor. Lembra que o primeiro vetor é o vetor menos 1, 0, menos 1. Mais lambda, que é o segundo parâmetro, então lambda vezes o outro vetor, que é o vetor V. O vetor V é o vetor 0, menos 1, menos 2. 0, menos 1, menos 2. Então, essa aqui seria a nossa equação vetorial. Perceba que ela apresenta aqui os vetores, né? Os vetores U e V. A partir daqui nós vamos tirar a equação paramétrica. Então, quais são as equações paramétricas desse plano? Nós vamos ter o x, o y e o z, que vão ser iguais a, primeiramente, o ponto 1, 1, 2. Então, x do ponto A, y do ponto A, z do ponto A. Então, primeira coluna aqui são as coordenadas do ponto, que é 1, 1, 2. Então, 1, 1, 2. Segunda coluna é beta vezes as coordenadas do vetor U. Então, beta vezes U. Então, beta vezes menos 1. Então, menos beta. Beta vezes 0. Beta vezes 0 é 0. Beta vezes menos 1. Menos beta. Então, a segunda coluna já foi feita, né? Então, xa, ya, za. Beta vezes f. Beta vezes g, beta vezes h. Agora, lambda. Lambda vezes 0 é 0. Lambda vezes menos 1. Menos lambda, lambda vezes menos 2, menos 2 lambda. Então aqui nós temos a equação vetorial, as equações paramétricas do plano dado nessas condições. Um plano paralelo a um outro plano que foi dado a sua equação geral, certo? Espero ter entendido a resolução, ter gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.